Cá estamos nós, enquanto houver estrada para andar, como escreveu e canta o Jorge Palma, não é verdade? Vamos continuar enquanto houver essa estrada para andar. E é exatamente por isso que estamos aqui. Vou ser muito breve, só dizer-vos que, portanto, é um gosto, é uma honra contarmos com a presença do Dr. Eduardo Marçal Grilo. Como sabem, foi também Ministro da Educação, entre muitas outras funções e muitos outros cargos que desempenhou ao longo da sua vida. E, portanto, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e a sua imensa cordialidade. Falei na reunião, na Assembleia de Professores, do valor da empatia e da cordialidade. E, de facto, é um valor absolutamente necessário e indispensável. E, portanto, agradecemos muito a sua presença aqui, a sua disponibilidade. E pronto, passo desde já a palavra ao professor Carlos, o Nuno primeiro, muito bem. Ao professor Nuno, nosso colega, representante, está a representar o professor Luís Sérgio, não pode estar presente, e portanto, é a tua. Boa tarde, viva. Portanto, Nuno Ratão é o meu nome, eu sou professor na Escola Secundária de Santa Maria em Sintra e estou aqui no papel de assessor do Cefais, a representar aqui o professor Luís Sérgio, o diretor do Centro de Formação. Pronto, eu gostava de vos dar as boas-vindas a esta iniciativa dinamizada aqui pelo agrupamento de escolas Leal da Câmara, à qual o Centro de Formação se associou naturalmente e dá os seus parabéns. Em relação à questão das presenças, há de haver umas folhinhas que hão de circular e que convém que quem procedeu à inscrição assine as folhas de presenças para confirmarmos as vossas presenças e depois chegarmos ao respectivo certificado, não é? E dar as boas-vindas a todos os presentes, desejar uma ótima jornada, que seja um bom espaço de partilha e de enriquecimento para todos nós. O tema vocês já conhecem, a escola que transforma. A transformação e a mudança é uma coisa que está muito presente hoje no dia-a-dia, não é? Seja na escola, seja na sociedade, seja na tecnologia, no ambiente, etc. Portanto, é um fator que nos preocupa. Espero que este seja um espaço de partilha, muita partilha entre todos vós, e que seja um espaço de enriquecimento comum, não é? De todos os professores. Deixar só aqui alguns temas, só para, enfim, temas de reflexão. A avaliação do desempenho, que é um aspecto muito importante na carreira do professor. A formação inicial e a formação contínua. O desenvolvimento profissional, portanto, o professor tem que percorrer um caminho e fazer um desenvolvimento profissional ao longo de toda a sua carreira, não é? Sustentado na formação inicial e contínua. Recursos e apoios que devem ser fornecidos ao professor para todos os desafios que ele encontra dentro da sala de aula, não é? Portanto, o ritmo de mudança é um ritmo muito acelerado e temos que nos escorrer cada vez mais de materiais, através de manuais, de recursos digitais, etc., que nos dão suporte ao desenvolvimento da atividade que nós fazemos na sala de aula. A colaboração e a partilha de experiências penso que é um aspecto fundamental, porque o ser humano tem esta característica, não é? Que é aprender em comunidade, aprender com os outros. Portanto, ao trabalhar em comunidade e ao haver partilha entre professores do mesmo grupo, professores até de grupos diferentes, estamos a contribuir para um bem comum. Tendências e desafios. A sociedade está a mudar muito rapidamente e todos os dias surgem novos desafios, surgem novas tendências e temos que estar atentas a elas. E por fim, e tem a ver diretamente com os alunos, aliás, tudo isto tem a ver com os alunos, o impacto dos professores na aprendizagem dos alunos. Portanto, nós estamos a contribuir, dentro da sala de aula,
através das estratégias que nós usamos, das metodologias que nós usamos para promover a aprendizagem nos alunos. Isto tudo associado aos temas que eu, digamos, lancei aqui atrás, contribui para um bolo e certamente terá impacto nos resultados que obtemos. Pronto, o objetivo penso eu, destas jornadas é de facto promover a partilha e promover este conhecimento, ou este aumentar de conhecimento conjunto. Desejo a todos umas boas jornadas e parabéns ao diretor e à equipa que organizou este evento. Colegas, ainda antes de apresentar o nosso convidado, algumas informações práticas sobre a certificação das jornadas. As folhas de presença que vão passar hoje da parte da manhã têm apenas o nome dos colegas que se inscreveram na plataforma do Centro de Formação. Elas não estão por ordem alfabética, não sei porquê. Portanto, procurem aqui o vosso nome, ele há de estar aqui, a quem se inscreveu Pois sai assim, pela ordem que se inscreveram. Quanto às oficinas de hoje à tarde e de amanhã de manhã, terão todas elas uma folha de presenças distinta de esta, que tem os nomes de quem se inscreveu nas oficinas, não os nomes de quem se inscreveu na formação, mas os nomes de quem se inscreveu nas oficinas. Eu depois, com esta folha de presenças, faço a verificação de quem frequentou as oficinas. Já sabem que terão, para obter a certificação, além do dia de hoje, frequentarem pelo menos mais 2 oficinas de 2 horas ou uma oficina de 4 horas. Passando então agora para a apresentação do nosso convidado, o professor Eduardo Marçal Grilo, que é doutorado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e que, entre muitas outras funções que desempenhou na sua carreira, foi diretor-geral do ensino superior entre 76 e 80, foi ainda consultor do Banco Mundial na área da educação de 80 a 91 e presidente do Conselho Nacional de Educação entre 92 e 95 e naquela que é talvez aquela sua função pela qual o recordamos melhor, foi Ministro da Educação de 95 a 99. Foi ainda administrador da Fundação Carlos Gulbenkian e presidente do Conselho Geral da Universidade de Aveiro de 2015 a 2021. É também autor de várias obras, muitas delas na área da educação, e das quais eu destaco 2, que conheço bem. Uma delas é de 2010, que se chama Se Não Estudas, Estás Tramado, e onde aborda algumas das questões com que a educação se batia nessa altura e que ainda continuam hoje, mais de uma década depois, muito pertinentes. E uma obra mais recente, que foi lançada em 2020, já em plena pandemia, e que tem como título Não Tenho Medo do Futuro, como deve recordar-se, é uma afirmação do Papa João Paulo II e que foi também retomada pelo Papa Francisco. Aliás, foi uma das frases mais destacadas na sua presença aqui na Jornada Mundial da Juventude. É uma obra onde Marçal Grilo reflete sobre as novas oportunidades e desafios do país e deixa também algumas ideias sobre o desenvolvimento de Portugal. Escreve também com alguma regularidade, como devem conhecer, crónicas para o Jornal Público. Nós ensinamos o Jornal Público e deverão estar familiarizado com as suas crónicas. E gosta de ler também. Eduardo Marçal Grilo é uma das vozes mais conhecedoras, clarividentes e sensatas no debate público sobre educação. Consegue olhar para os problemas com profundidade, mas ao mesmo tempo com um tom de esperança e de otimismo. Sendo o tema das nossas jornadas a Escola que Transforma, penso que não poderíamos ter escolhido melhor para o início destes 2 dias de reflexão sobre os desafios de fazer uma escola que transforma e que se transforma também. Então, passo então agora a palavra ao professor Eduardo Marçal Grilo. Muito bom dia a todos. Queria saudar todos os participantes nesta iniciativa, felicitar os organizadores da iniciativa e fazer um aviso prévio. Eu não estou propriamente numa forma física de grande qualidade, não estou pronto para fazer uma maratona e, portanto, eu vou fazer aqui o meu melhor, vou tentar fazer o meu melhor. Na apresentação que
fez de mim, disse que eu era um otimista. Não é fácil ser otimista hoje em dia. É difícil ser otimista. Eu vou depois explicar porquê. Queria fazer, portanto, um agradecimento ao convite que tive. Tenho um grande gosto em participar nesta iniciativa, gosto e honra e privilégio de poder dirigir-me a um conjunto tão grande de professores numa zona, enfim, tão populosa e tão relevante como é esta em que estamos. Assinalo aqui o início de mais um ano letivo, dirigindo-me aos professores deste agrupamento. Mas para falar dos temas da escola, dos professores, dos alunos, bem como dos desafios e dos problemas que se perfilam no futuro próximo, torna-se necessário enquadrar estes temas no contexto global em que vivemos. Não podemos desligar a escola, nem os professores, nem os alunos da conjuntura que vivemos, que é condicionante de cada um dos problemas que nós temos. Nós vivemos tempos muito difíceis. Isto é um lugar comum, porque são momentos que vivemos, tempos muito exigentes e particularmente muito desafiantes. Desafiantes como professores, desafiantes como cidadãos, desafiantes para cada um de nós, como pais, como avós, como, enfim, todos nós que temos as nossas responsabilidades. Diria, sem querer ser... Eu não gosto de fazer discursos. Tenho uma pessoa com quem eu trabalhei muitos anos, que foi o professor Ferrer Correia, quando tinha sensivelmente a idade que eu tenho hoje, dizia: conferências, nem fazê-las, nem ouvi-las. E eu estou nessa situação. Nem as faço, nem as ouço. E, portanto, não vou fazer aqui um discurso, nem nenhuma conferência. Vou partilhar com as senhoras professoras, os senhores professores, vou partilhar algumas das minhas ideias, algumas das minhas preocupações. E a minha primeira preocupação é esta. Quando olhamos para o mundo, para a Europa e para o país, portanto, nestes três patamares em que nós nos movemos, vemos que estamos numa fase com uma enorme complexidade e com alto risco, e riscos muito perigosos para todos nós. Não há nenhuma profissão em especial que esteja mais ou menos afetada do que outra. São complexas porque envolvem muitas variáveis e um grau de imprevisibilidade e de incerteza muito grandes. Eu diria que nunca ocorreu no passado um grau de imprevisibilidade e de incerteza tão grande como aquilo que hoje vivemos. Eu diria que até ao surgimento da pandemia, o mundo parecia viver numa grande tranquilidade. Aparentemente, as economias desenvolviam-se, havia coisas que corriam bem, havia coisas que corriam menos bem, mas o Covid veio quebrar a tranquilidade. E imediatamente a seguir à pandemia, tivemos no espaço europeu o que já não tínhamos há 70 anos, que é uma guerra a sério, não é uma guerrilha, é uma guerra a sério, com todas as consequências que ela tem nos países envolvidos e naqueles que estão à sua volta, e ninguém tinha previsto isto, com uma ou outra exceção, relativamente à pandemia ou relativamente às pandemias, em que houve algumas vozes que se levantaram antes da pandemia e que disseram: cuidado, porque uma pandemia pode vir a alterar completamente o curso dos acontecimentos. Portanto,
Como consequência de tudo isto, as condições que existem hoje em termos de previsões alteraram-se. E o futuro já não é o que era. Nós já vamos que o futuro era uma coisa e o futuro se calhar é outra. E vivemos, portanto, um tempo em que nos devemos interpelar sobre o que devemos fazer perante um cenário com estas características de imprevisibilidade e incerteza. Não são exatamente a mesma coisa. E quando digo o que devemos fazer, refiro-me concretamente ao que deve ser feito em termos de educação e formação dos mais novos. Ou seja, o que deve ser o trabalho dos pais, dos professores, dos psicólogos, dos técnicos e de todos os que têm responsabilidades perante as crianças e os adolescentes, que vão ser no futuro aqueles que vão ter as responsabilidades que nós temos ou que tivemos. Eu já falo um bocadinho no passado. Os meus professores aqui, dada a idade muito jovem que têm, comparada com a minha, eu hoje, como tenho 2 filhos, e a mais nova tem 53 anos, portanto, para mim, tudo o que seja abaixo de 53 anos, a nossa casa é tratado pelos os miúdos. São os miúdos. O outro tem 55, de modo que os miúdos. Os netos são todos os miúdos. Entre os 18 e os 24, são 5, são os miúdos. Não sabemos coisas muito simples. Quais são as profissões que vão desaparecer? Quais são as profissões que vão ser criadas? Qual é a formação que os jovens devem ter? O que é que eles devem saber? O que é que se lhes deve ensinar? Como é que eles se devem comportar? Quais são os valores que devem respeitar? Qual é a melhor forma de utilizar esta parafernália de novas tecnologias que alguns consideram como a panaceia que vai resolver todos os problemas do ensino e das aprendizagens? Há muita gente que pensa isso. Há vários escritos, há muitos anos, em que os professores não são precisos para nada, as escolas também não. Tudo isto se vai processar através destas coisas que nós temos. Eu vou tirar aqui do bolso. Estas coisas que nós temos tornaram-se uma espécie de umas próteses. Porque todos que estão aqui têm uma coisa destas no bolso. Haverá um ou outro, eventualmente, que não tenha ou que se tenha esquecido dele em casa e então está muito preocupado porque perdeu uma parte de si próprio. Isto é tão importante como os óculos ou como um aparelho auditivo. Eu diria para os miúdos que hoje os miúdos fazem disto, os miúdos têm disto eu não diria um respeito referencial, mas quase. Porque, em primeiro lugar, têm que saber qual é o modelo que têm. Que modelo é que tu tens? Tens o 4G, ou tens o 5G, tens o 7, tens o 8, ou o 9, ou o 10, ou o 11, ou o 12, ou o 13. Não, eu já tenho o 15, eu já tenho o 5G. Isto não é propriamente a solução do problema. E eu, que ando nisto há muitos anos, como muitas das pessoas que estão aqui, alguns até com muitíssimo mais experiência do que eu, em termos de escola, eu nunca dei aulas numa escola secundária, só dei aulas no Instituto Superior Técnico. Olho para tudo isto e digo, como é que nós vamos olhar para os miúdos e como é que os vamos convencer a que eles têm que estudar, que têm que saber e que se não estudam estão tramados, que é o título de um livro. Eu vou-vos dizer porque é que um livro que eu já escrevi há uns anos atrás, talvez há uns 10 anos, já não me recordo,
o título nasceu assim. Eu fui a uma reunião dos pós-graduados portugueses que estão em Inglaterra. Havia uma reunião deles e eu fui falar a essa reunião, uma espécie de um congresso, e durante um almoço, exatamente na escola onde eu estudei em Londres, que foi no Imperial College, estavam 3 raparigas portuguesas que estavam a doutorar-se, todas muito jovens, tinham 20 e poucos anos, e eu gosto sempre de fazer muitas perguntas e perguntei-lhes como é que vocês estão aqui, como é que vieram aqui parar? E uma delas disse-me: olha, eu sou filha do senhor do Seixão, fiz a escola primária no Seixão, depois fiz o liceu do Barreiro, depois fui para a Faculdade de Ciências, fiz um curso de Biologia e depois vim doutorar. E o meu pai disse-me sempre: olha, tu, se não estudas, estás tramada. E ela percebeu que tinha que fazer um grande esforço, porque sem esforço não se aprende. Isto sem esforço não se aprende. Esta ideia de que a aprendizagem é uma coisa muito bonita, com as meninas a correr e os cavalos a saltar, não é assim. Vou falar para pessoas que conhecem isto melhor do que eu. Isto de estudar não é uma brincadeira. Quer dizer, é uma brincadeira no pré-escolar, aí é, e deve ser. Mas depois, à medida que vamos avançando, vamos percebendo que cada vez o que nos é exigido a cada um de nós é cada vez maior, até que ficamos sozinhos e temos que aprender tudo por nós próprios. Qual é a atitude dos pais em relação à educação dos seus filhos? E os professores como é que devem encarar a sua atuação face aos seus alunos? E as escolas? Devem as escolas continuar a fazer o mesmo que têm feito? Ou devem reequacionar a sua forma de encarar o processo de ensino e aprendizagem? Se vos deixarem. E o poder político, como é que deve olhar para estes desafios? O que é que se deve ensinar? E como é que se deve ensinar? E como se avaliam os resultados e o trabalho desenvolvido pelas escolas e pelos professores? É com estes rankings que saem todos os anos nos jornais e que estão todos copiados numa coisa chamada US News and World Report, que é uma revista americana que começou por fazer isto nos Estados Unidos e depois foi agregado. E hoje há dezenas de rankings espalhados pelo mundo, pelas coisas mais diversas, em Espanha, na Holanda, em Inglaterra, no Times, na Carnegie Commission, enfim. São perguntas que carecem de resposta. Não esperem, portanto, que eu traga aqui uma varinha de condão para vos dar a resposta a isto. Por 2 razões. A primeira, e quero avisar-vos disto, é que eu, com a idade, fui-me transformando. E hoje tenho muito mais dúvidas do que certezas. Tenho muito mais dúvidas do que certezas e duvido muito das pessoas que têm muitas certezas. Duvido. Porque ou não têm noção dos problemas, ou têm uma arrogância que lhes permite dizer os maiores dislates sobre coisas que não sabem o que são. E isto é corrente em muita da nossa, por exemplo, da nossa comunicação social. Mas eu não quero desencorajar-vos, porque até agora isto tem sido uma coisa um bocadinho pesada. Eu estou convencido que
temos todas as condições, nós, os cidadãos responsáveis, temos todas as condições para poder emitir uma mensagem de esperança e de encorajamento. Convencido como eu estou de que os professores, em toda esta problemática, desempenham e vão continuar a desempenhar um papel absolutamente insubstituível na preparação dos mais novos para participarem da vida coletiva que os aguarda no futuro próximo. Os miúdos que têm hoje na vossa frente, que vão ter na vossa frente, em mais este ano letivo, vão encontrar um mundo muito diferente daquele que nós vivemos. E então que eu vivi muito diferente. E a diferença de mim para as pessoas que estão aqui, para todo este corpo docente, é muito menor do que a diferença entre vocês e os miúdos. Isto é, eu estou muito mais próximo dos meus filhos que têm 50 anos do que os meus filhos que têm 50 anos dos miúdos que hoje têm 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 11. A diferença é imensa. Vamos começar pelos problemas dos pais. Os pais, na educação, são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos. Muitas das professoras, eu digo professoras porque a esmagadora maioria que estão aqui são professoras, portanto, muitas das senhoras professoras têm filhos, certamente. E não precisam de dar aulas aos vossos filhos. Algumas, se calhar, dão. Mas os pais o que são, essencialmente, são elementos de referência. São referência e são exemplo. A pergunta que me assalta e que me assusta é: e quando o exemplo dos pais é negativo? E quando o exemplo dos pais é o contrário do que devia ser a referência? E este é um problema que depois cai em cima de vocês. Este problema cai em cima de vocês, cai em cima da escola, cai em cima do senhor diretor, cai em cima das senhoras professoras, dos seus professores, dos diretores de turma, dos diretores de ciclo, enfim, toda esta organização que cada escola tem. Quando existem em casa problemas, por exemplo, de violência doméstica, misturados com problemas de alcoolismo, como é que se lida com isto? Como é que se continuam a dar aulas de matemática e de geografia e de física e de química quando o problema que está por trás é um problema muito mais complexo do que esse? E para o qual a esmagadora maioria dos professores não foi treinada. Mas não foram treinados. A vossa formação inicial não tratou destas matérias. Mas a escola portuguesa tem sido capaz, o que é uma coisa quase milagrosa, tem sido capaz de lidar com estes problemas. Porque muitas vezes, uma vez disse isto já há muitos anos, talvez há mais de 20 anos, que eu disse que as senhoras professoras muitas vezes utilizavam mais a vossa experiência de mães do que propriamente a vossa formação pedagógica e científica adquirida no curso de formação de professores. Porque muitos dos problemas que têm são problemas à margem daqueles que foram os da vossa formação inicial. E quando faltam recursos económicos? Quando os miúdos que vocês têm na frente, o problema que eles têm é que não tiveram um pequeno almoço. Ou que têm dificuldade em ter um jantar quente. Ou ter uma refeição quente em casa. E quando a família está profundamente desestruturada,
E esse problema vos cai em cima. E cai em cima do professor de quem o aluno gosta. Pode ser o de português, pode ser o de matemática, pode ser o de geografia, pode ser o de educação física. É aquele com quem o aluno é capaz, como nós com os amigos. A coisa melhor que nós temos na vida é a família e os amigos. De longe de qualquer outro. Quando chegarem à minha idade, verificarão que o que fica é a família e os amigos. E os amigos não são todos. Há amigos e amigos. Hoje em dia, o termo amigos até entrou nesta coisa do Facebook. Tudo é amigo de toda a gente. É meu amigo, isso é meu amigo do Facebook, é amigo do Facebook. Eu não estou no Facebook, não estou no Twitter, não estou no TikTok, não estou em nenhuma rede social. Não tenho nada contra as redes sociais, mas não participo. Como os professores não foram treinados, eu penso que os professores portugueses, que eu conheço, não conheço todos, mas conheço muitos, fizeram e fazem um trabalho absolutamente extraordinário, de que o país não se apercebe. O país não se apercebe, por exemplo, de uma coisa simples, que é, nenhum de vocês, penso eu, se calhar vou dizer uma coisa um bocadinho excessiva, nenhum de vocês foi treinado para alunos que não dominam a língua portuguesa, que é um problema muito complexo. Mas os últimos 20 anos, 25 anos, quando Portugal se tornou um país atrativo, sobretudo para uma imigração com determinadas características, não é exatamente como nos Estados Unidos, mas é uma imigração. Nós hoje somos um país de imigrantes. Os professores foram capazes de enfrentar este problema por si próprios. As escolas encontraram formas para ultrapassar esta... O país devia estar-vos muito agradecidos por isto e reconhecer o trabalho extraordinário que foi feito. Ou seja, as escolas desempenham um papel que é absolutamente insubstituível. Não acreditem naquela ideia de que as escolas vão desaparecer e de que vai ficar tudo com os computadores. Isto dos computadores é tudo muito bonito, mas um erro com um computador eu cometi um erro anteontem. Estou a escrever um livro, tinha 180.000 caracteres e de repente desapareceu tudo. E eu consegui recuperar, aliás não fui eu, foi a minha mulher que conseguiu recuperar uma versão do dia 9 de agosto e perdi 40.000 caracteres. Portanto, estas coisas, isto é tudo muito perigoso. Muito perigoso. Precisamos sermos muito cuidadosos. Eu pareço um careta a falar, mas é um... Take care, boys, como se dizia no meu tempo quando eu estava em Inglaterra. As novas tecnologias, que é um problema certamente que esta escola tem, como têm todas, as novas tecnologias estão aí e vocês utilizam-nas. E muitas pessoas sabem utilizá-las. E utilizam-nas em proveito de um ensino mais eficaz, mais profundo, mais atrativo, enfim, com todas as características inerentes. Simplesmente, nós ainda estamos numa fase, eu recordo-me aqui já há uns anos, em que eu presidia um grupo em Bruxelas que tratava do acompanhamento de novas tecnologias em 9 países. Portugal também estava representado. E havia, de vez em quando, umas sessões em que eram apresentadas experiências. E lembro-me de uma experiência de uma professora inglesa, muito nova, muito entusiasta
da utilização de uma tecnologia, já não sei que tecnologia era muito bem, eu gostei imenso de ouvir, mas no fim perguntei-lhe e disse, olha, mas se não tivesse tecnologia, não teria encontrado outra forma de fazer sem a tecnologia. Eu disse, isso eu era capaz. Eu era capaz de fazer isso. Ou seja, não podemos assentar a educação exclusivamente na tecnologia, tal como na saúde. Tal como na saúde. Esta coisa na saúde, eu infelizmente tenho uma grande experiência de saúde, ou melhor, de falta de saúde, e portanto conheço muitas situações, parafernália muito grande. Não vou contar aqui, não vou partilhar com vocês coisas que não são agradáveis. Mas na saúde, eu não dispenso os olhos do médico ou da médica. Não dispenso. E apalpar-me, olhar para mim, apalpar-me a barriga, ver onde é que o seu fígado está bem. Etc. Tudo muito bem com os tags e com as ressonâncias e com esta parafernália fantástica, as cintigrafias, as coisas absolutamente extraordinárias que hoje se fazem. Mas o ato médico é uma coisa entre duas pessoas. Como é, em certa medida, o ato educativo. O ato educativo é uma relação, cria uma relação entre um e outro. Eu olho para os olhos e ele olha para os meus olhos. E isto cria uma empatia e um relacionamento que é insubstituível. Isto é muito bonito, isto é ótimo, os computadores são fantásticos, absolutamente extraordinário, o acesso à informação é absolutamente extraordinário, absolutamente extraordinário. Único, temos todos experiências disso, mas não se pode dar isto a um miúdo e dizer, olha, está aqui a informação toda que tu precisas. Não está. Aqui está o complemento daquilo que são os fundamentos que ele tem que se aprender na escola. E tem que aprender na escola com vocês. Com o trabalho que vocês fazem. Eu gosto muito da profissão dos professores, porque os professores fazem duas coisas que eu gosto muito. Que é ensinam e leem, porque têm que aprender. E a leitura é essencialíssima. Se esta escola que tem 2.000 alunos, 3.500 no agrupamento, se vocês conseguissem que destes 3.500, metade se tornassem leitores, verdadeiros leitores, é preciso perceber o que é um leitor, não é? O que é um leitor? Estão aqui com os professores de português e que sabem o que é um leitor. A melhor definição de leitor que eu conheço é dada pelo Alberto Manguel. Tem um livro, eu sou amigo pessoal do Alberto Manguel, conheço-o há muitos anos, que vive agora entre nós, como sabem. Ofereceu a biblioteca que tinha a Lisboa. E o Alberto Manguel, num livro que escreveu fantástico, que se não leram, eu permito-me recomendar. Eu detesto que me recomendem livros. Os livros que eu recomendo normalmente não leio. Normalmente não leio. Há uma ou duas pessoas que eu sigo, que me conhecem muito bem. Agora, quando uma pessoa me vem dizer tens que ler porque te interessa, não leio. Não leio. Mas eu vou-vos recomendar um livro sobre a leitura, que se chama Uma História da Leitura. É um livro do Alberto Manguel. Chama-se Uma História da Leitura. E ele define o que é um leitor baseado no Plutarco e no Santo Agostinho. E diz assim: o verdadeiro leitor é aquele que, lendo a página ou uma frase de um livro,
é capaz de correlacionar o que leu com tudo aquilo que leu anteriormente e ser ele a escrever um livro. Isso é o leitor. Uma das coisas mais interessantes da leitura é sermos capazes de relacionar umas coisas com as outras. Sermos capazes, por exemplo, não sei como é que hoje fazem, mas eu, quando estudei História, há quase 80 anos, portanto, há 70 e qualquer coisa, sim, 60 e tal, não exageremos, há 60 e tal, 65, 66 anos, bom, não vale a pena exagerar. A história era dada como se fosse, depois vieram os caldeus, depois vieram os egípcios, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, como se aquilo fosse uma coisa seguida, cronológica, não é? Não tínhamos aquela ideia diacrónica, que é o mais importante de tudo. Hoje em dia já há muita gente a escrever que faz estas correlações de país para país, de área para área, que nos permite ter uma ideia de conjunto, que é uma coisa muito relevante. E isto adquire-se, esta ideia do que é que se passava em cada sítio ao mesmo tempo, adquire-se muito nos livros, adquire-se muito nos museus. Os museus são fundamentais para perceber como é que isto funciona, é por isso que as visitas aos museus são tão relevantes. Como é relevante, como são relevantes, eu não excluo, como são relevantes muitas das séries televisivas dos bons canais de televisão, de quem sabe fazer séries televisivas. Recomendo-vos, se me permitem, recomendo-vos o Mr. Selfridge, que está a passar na RTP2, que é das coisas mais bem feitas que os ingleses fizeram nos últimos anos. Chama-se Mr. Selfridge. E é um americano que fez o grande armazém Selfridge de Oxford Street. Agora, aqui, como é que vocês aumentam o impacto junto dos vossos alunos? Vocês têm que ter impacto nos vossos alunos. Não é ensinar mais, não é dar mais matéria, é ter impacto neles. É chocá-los no bom sentido, é despertá-los, é torná-los proativos. A coisa fundamental, eu diria que na educação, é uma reflexão que eu tenho feito a um livro que eu escrevi, já não sei qual é, Quem só espera nunca alcança, que é um título que foi inventado por um amigo meu. Quem só espera nunca alcança, que é a importância de ser proativo. Nós somos muito reativos e fomos muito. Eu, por exemplo, a minha trajetória como estudante, fiz um pré-escolar e digo-vos, um pré-escolar feito em 1945 era uma coisa rara em Portugal, raríssima. 45, final da guerra. Eu tinha 3 anos. Já disse a minha idade, não é? Nasci em 42. E o pré-escolar é, talvez, não vou exagerar, não gosto de ser maximalista, nem de ter muitas certezas, mas eu acho que o pré-escolar teve em mim uma importância enorme. Enorme. No sentido de me tornar proativo. Proativo porquê? Porque nós no pré-escolar fazíamos coisas e éramos incentivados a fazer coisas. O contrário do proativo é o reativo. É aquele que faz
está sempre à espera que lhe digam o que é que deve fazer. Não é? Hoje em dia as pessoas, quando se formam, seja quando terminam o 12º ano, seja quando terminam uma licenciatura, seja quando se doutoram, se vão para uma empresa, seja para onde for, o mais importante não é o que lhes mandam fazer, é aquilo que eles trazem com eles para enriquecer a organização em que se inserem. Eu lembro-me aqui já há uns anos, viajava numa viagem muito comprida e ao lado de um americano que era CEO, como se diz agora, era o diretor-geral de uma grande empresa. E famoso, obviamente, aquelas viagens compridas, muito maçadoras, em que a gente não sabe o que é que há de fazer, depois de ler isto, aquilo e aquilo outro. E conversei com o senhor era muito simpático, e acabou-se a conversa falando sobre como é que ele selecionava as pessoas para a empresa. E ele disse, bem, há uma apresentação da parte de cada um deles a um grupo de pessoas que eu no meio, e depois os últimos 10 sobre o que os entrevisto. Entrevistos, eu disse, e a entrevista, como é que corre a entrevista? E ele disse, o mais importante na entrevista não são as respostas que eles dão às minhas perguntas, são as perguntas que eles me fazem a mim. Eles fazem-me perguntas sobre como é que eu posso fazer isto, como é que eu posso fazer aquilo, porque é que acontece isto, porque é que acontece aquilo. Esta é a grande diferença hoje dos miúdos. E esta coisa de saber muita matemática, o saber muita física é muito bom, muito importante, mas a atitude que se tem, a atitude que os miúdos têm perante os problemas é muito, muito relevante. Eu diria, é tão relevante quanto os conhecimentos científicos. Portanto, há aqui 3 componentes essenciais da formação e em que a escola tem um papel. A escola tem um papel importante. São os conhecimentos científicos, são as atitudes, os comportamentos e são os valores. Os valores são... Nós vivemos hoje numa sociedade um bocadinho sem valores. A ética quase que desapareceu. A solidariedade aparece quando está tudo já praticamente perdido. Tivemos um exemplo de solidariedade absolutamente fantástico durante o Covid. Durante o Covid, o país foi muito solidário e os miúdos foram muito solidários. Os nossos estudantes, de todos os níveis, mas sobretudo, conhecem certamente exemplos como eu conheço. Lembro-me, por exemplo, na cidade onde eu nasci, que eu sigo atentamente, que é Castelo Branco, os alunos, os estudantes do Politécnico de Castelo Branco, juntaram-se, organizaram-se e apoiaram as pessoas. Apoiaram-nas, foram solidários. A solidariedade é um valor imenso. O outro grande valor é o do respeito pelos outros. É preciso respeitar os outros. Nós muitas vezes não respeitamos os outros e as pessoas também não nos respeitam a nós. E o respeito em quê? O respeito pela ideologia, o respeito pela religião, o respeito pela etnia, o respeito pela cultura, o respeito pela língua. É o respeito. Temos que nos respeitar uns aos outros. Temos que respeitar a verdade. Isto adquire-se na escola. Dão-se aulas? Não se dão aulas. Não se dão aulas de respeitabilidade. Não se dão aulas de respeitabilidade. Mas respeitam-se os estudantes como os estudantes respeitam os professores e os professores se respeitam uns aos outros, mesmo quando pensam de forma diferente. Nós precisamos de escolas com um projeto. Eu lembro que já há muitos anos, quando fui para o Ministério, há 20, não sei, quase 30, 28, que eu entrei no Ministério, estava na moda os projetos educativos. E eu, a certa altura, percebi que comecei a ver projetos educativos eram todos iguais. E eu disse, meu Deus, mas isto não faz sentido. Porque uma escola copia o projeto educativo de outra escola,
com uma comunidade que é completamente diferente desta. O projeto educativo tem que ter uma característica. É feito para aquela população. E aquela população muitas vezes muda. Há escolas. Eu conheço uma escola, a escola número 1 de Algés, onde se fez o projeto do Menuhin em 1996, 97. Era uma escola que servia, na altura, a Pedreira dos Húngaros. E a Pedreira dos Húngaros era, como se recordam, uma comunidade com características muito especiais. A Pedreira dos Húngaros desapareceu. E, portanto, a população hoje da escola no mundo de Algés é completamente diferente daquela que era, ou seja, o projeto educativo daquela altura não tem nada a ver com o projeto educativo de hoje. Eu aqui estou a ensinar um bocadinho, o padre nosso aqui ao cura, porque o professor sabe disto melhor do que eu, porque conhece esta comunidade. E, sobretudo, em comunidades como é esta, certamente, uma comunidade muito heterogénea, com gente com línguas diferentes, com culturas diferentes, com origens diferentes, com níveis económicos diferentes. O projeto tem que ser muito flexível, tem que estar muito adaptado àquilo que são as características dos seus alunos. Não é a mesma coisa fazer um projeto para uma zona urbana para uma zona rural. Não é o mesmo fazer para uma zona em que o PIB per capita é de 20 mil euros por cabeça para uma outra em que é de 5 mil. São coisas muito diferentes. Porque os problemas são diferentes. Porque os miúdos olham para o mundo de uma forma diferente. Porque chegam a casa e o problema não tem nada a ver com aquilo que lhe foi dito dentro da escola. Eu tenho algumas preocupações com o próximo ano letivo. O ano letivo começa agora. Alguns dos problemas, não sendo novos, são de alto risco. Um dos problemas que me preocupa, vou dizer isto como observador, eu fiz comentário político durante algum tempo, durante quase 6 anos num canal de televisão, e este problema não existia na altura, que é o problema das organizações inorgânicas. A inorganicidade de alguns movimentos. E o país está, não apenas na área da educação, mas nos últimos anos têm aparecido muitos movimentos que são inorgânicos ou quase inorgânicos e que têm objetivos muito diferentes daqueles que tinham, por exemplo, os sindicatos clássicos. Este é um risco que se corre, porque nós não podemos perder, os professores não podem perder o diálogo com os parceiros sociais, sejam os quais forem, seja o governo, sejam as autarquias, sejam os outros sindicatos, sejam as organizações patronais, seja o que for. Eu não sou muito catastrofista, até fui considerado como otimista, mas o panorama sindical dos últimos anos, podemos estar perante movimentos, não só no meio dos professores, mas no país em geral, em que os objetivos dessas organizações não coincidem com os interesses dos próprios apoiantes dos movimentos. Não sei se me fazem entender. Eu deixo-vos esta minha preocupação. E deixo-vos esta preocupação pelo seguinte: os professores foram sempre uma classe profissional que deu mostras de uma grande responsabilidade. De uma enorme responsabilidade. Aquilo que eu sempre verifiquei foi que só muito pequenas minorias
verdadeiramente não assumem a responsabilidade que têm. Porque a responsabilidade dos professores é... Porquê que os professores são muito importantes para mim? Porque são referências. São referências. Quando se sentam ou se colocam em frente dos vossos 30, 32, 35 ou 40 estudantes, não sei quantos estudantes tem cada turma, quando olham para os miúdos, eles olham para vocês e vocês são, naquele momento, a referência. E é uma referência que não é apenas uma referência profissional. É profissional, é cultural, é cívica, é moral, é uma referência. Os professores são referências. E todos nós tivemos professores que foram referências, umas positivas, outras negativas. Há uns para quem a gente olhava e dizia, não, daqui não vem nada. Aqui não me inspira nada. Há outros que inspiravam tudo. Eu recordo-me, se me permitem partilhar uma coisa meramente pessoal, eu se me tornei leitor foi porque quando estava no 6º ano do liceu, ou seja, naquilo que é hoje o 10º ano, tinha um professor de filosofia, que já morreu infelizmente, como é natural, dada a minha idade, os meus professores, quando eu tinha 16 anos, já nenhum, infelizmente, cá está. E um dia, no fim da aula, ele disse-me, o que é que tu andas a ler? Eu lhe disse umas coisas quaisquer, ele disse, não, tu tens que ler outras coisas. E disse-me, olha, lê o que tu quiseres, mas lê de uma coleção chamada Coleção Miniatura. A Coleção Miniatura eram uns livros que ainda hoje se publicam, são uns livros pequeninos, que têm uma gravura na capa. A maior parte delas eram desenhadas por um grande pintor, um pintor de que eu sou um grande admirador, e comecei a ler outras coisas. Comecei a ler o Georges Simenon, comecei a ler o Steinbeck, comecei a ler o Macorlan, comecei a ler, enfim, aqueles escritores do Somerset Maugham, que eu tinha 16 anos, portanto eram livros encantatórios do ponto de vista como romances. Aprendi imenso com a ficção. Esta ideia de que as pessoas aprendem, sobretudo, é com história, livros de história feitos pelos historiadores. Não é aí que nós aprendemos. Nós aí vamos aprofundar. Agora, o ler ficção permite-nos viver o que o romancista inventa com base na experiência que ele próprio tem. Por exemplo, quando se lê os livros do Pérez Reverte, do Artur Pérez Reverte, um espanhol que morreu há relativamente pouco tempo, um escritor fantástico. Quando se lê os livros do Artur Pérez Reverte, aprende-se imenso sobre a história da Espanha. Aprende-se imenso sobre como é que a Espanha funciona. Quando nós lemos, por exemplo, o Essa, do século XIX, como é que um livro de história nos conta o que se passa nos Maias, no crime do Padre Amaro, na Relíquia, aquele fantástico do Primo Basílio, enfim, todos aquela obra absolutamente única. Ou quando se lê o Machado de Assis relativamente ao Brasil. A leitura, um professor de matemática, se calhar está aqui algum professor de matemática, um professor de matemática é capaz
de insuflar num aluno o gosto por um livro que não tem nada a ver com matemática. Porque ele, que é matemático, se calhar gosta de ler coisas sobre o John Steinbeck. É? A escola é tão bonito como instituição. Eu sou neto de um professor primário. Um professor primário no final do século XIX. Não é? Eu sou filho muito novo, sou o último de uma série, e portanto tenho uma decalagem. O meu pai nasceu no final do século XIX. Portanto, isto para muitas pessoas que estão aqui é uma espécie de idade média, não é? Quer dizer, é uma coisa no século XIX, coisas muito antigas. Mas a escola evoluiu muito pouco. Eu ainda hoje, falando com a minha mulher sobre intervenções cirúrgicas, eu tive uma intervenção cirúrgica quando tinha 12 anos e fui operado em Castelo Branco, no Hospital da Misericórdia. Não havia hospital público, havia um Hospital da Misericórdia. E vocês imaginam o que é uma operação numa Misericórdia em 1954 em Castelo Branco, em que fui anestesiado com éter. Eu, quando outro dia disse isto a um conjunto de alunos da Faculdade de Medicina em Coimbra, eles julgaram que eu era mesmo da Idade Média, não é? Pensaram que eu estava numa encarnação. A saúde evoluiu de uma forma tal que o operador que nessa altura me operou, uma apendicite, em 54, se hoje entrasse numa sala de operações, não era capaz de operar. Não tinha a mais pequena noção, nem do equipamento que lá estava, nem da imagem que estava, nem de nada, zero. Não tinha a mais pequena ideia. O meu avô, que deu aulas até 1910, ou 11, já não sei, mas deu sobretudo no final do século XIX, princípio do século XX, morreu nos anos 30, se entrasse numa sala de aula, era capaz de dar uma aula. Era capaz. Daria com os conhecimentos que tinha, mas dava uma aula. Não é como o médico que não era capaz de fazer a operação. Dava uma aula. E se calhar dizia coisas certas. A escola ficou muito parada. A escola ficou muito parada no tempo. Ficou com uma espécie de umas grilhetas. A escola não deu o salto. Há muitas que já deram. Já não há aquela coisa das carteiras aparafusadas ao chão, já não há. Não é? Isso já passou. Isso era o meu tempo, é que era as carteiras eram aparafusadas ao chão e tinham uns linha para a gente para molhar a caneta, para a gente escrever, etc. Eu julgo que o papel do professor, como referência, voltando à referência profissional, cultural, moral e cívica, os professores não podem ter pontos fracos. Isto é uma chatice. Porque um ponto fraco de um professor é terrível. Porque os alunos não perdoam. Não perdoam. Os alunos não perdoam. Os alunos podem ser muito simpáticos e podem ser muito educados, alguns são, outros não, mas um ponto fraco de um professor é fatal. E há coisas que os professores devem pensar de antecedência relativamente aos seus comportamentos. Deixem-me que eu vos diga isto. Vou-vos dizer isto com a maior das sinceridades. Quando, numa manifestação de professores, aparece um grupo de professoras
com os chapelins ridículos na cabeça, a apitar com os apitos. Isto não faz nada bem à imagem dos professores. Isto é péssimo para a imagem dos professores. Péssimo. Digo-vos isto como observador. E eu não vejo televisão. Só vejo coisas muito específicas. Não vejo esta coisa dos telejornais e dos debates, e não sei, eu não vejo. É preciso que transmitam para o exterior, para pedirem o respeito que este ano pediram, e que é absolutamente essencial que os professores sejam respeitados. Vocês têm que se dar ao respeito. E têm que se dar ao respeito pela vossa postura, pela vossa posição, pela vossa imagem, pela forma como se exprimem, pela forma como se apresentam publicamente. Vocês não são como um funcionário que está atrás de um guichê a receber templates que hoje já vão todos pela internet. Ou seja, para ser respeitado, temos também que nos dar ao respeito. Nós não precisamos, em Portugal, graças a Deus que não tivemos, nem coletes amarelos, nem partidos como o Podemos. Não precisamos. E não precisamos porque os coletes amarelos, que vocês conhecem tão bem como eu acho que aquela coisa dos franceses, cada vez que fazem uma manifestação, queimam os caixotes de lixo, partem as montras e deitam fogo aos automóveis. Eu acho que isto vem da tomada da Bastilha. Eu acho que eles ficaram com o complexo da tomada da Bastilha e, portanto, aquilo faz parte do ADN daquele povo. E eu, contra mim, falo, sou casado com uma descendente de franceses, filho de uma... A minha mulher é filha de uma francesa. Eu não conheço todos os professores, mas conheci muitos ao longo da minha vida e guardo dos professores uma saudade imensa. Digo-vos isto, não digo isto de uma forma piegas, mas guardo uma saudade imensa, sobretudo dos que encontrava e continuo a encontrar nas visitas que faço às escolas. E guardo essa impressão, apesar de muitas vezes não estar de acordo com aquilo que eles pensam. Mas o não estarmos de acordo uns com os outros é muito positivo. É enriquecedor. Estarmos todos de acordo. O unanimismo é das piores coisas que vocês possam imaginar. O unanimismo conduz indiretamente ao totalitarismo. Permito-me recomendar-vos um livro. A Anne Applebaum publicou agora um livro que se chama Cortina de Ferro e em que trata muito do totalitarismo, um bocado na linha da Hannah Arendt e trata muito bem o tema. Aliás, como ela é uma grande pensadora e uma grande escritora. O maior contributo que vocês podem dar ao país, o maior contributo que podem dar ao país e que podem dar a vós próprios é prepararem os vossos estudantes. É prepará-los para a vida. Não é só saber, digamos, o que é uma primitiva, o interpretar o Fernando Pessoa e o Saramago e o Camões e o Michel Sá de Miranda, é prepará-los para a vida. E prepará-los, vou voltar um bocadinho ao princípio, e prepará-los para a imprevisibilidade. Eles têm de perceber que os problemas que vão ter quando entrarem na vida ativa, mais de metade do que eles vão encontrar não existe hoje. São coisas novas.
E são coisas novas nas quais eles vão ter que nadar, vão ter que caminhar, e o Churchill dizia uma coisa muito engraçada. O Churchill dizia durante a guerra: quando se está a caminhar no inferno, a única coisa que se deve fazer é caminhar. É continuar a caminhar. Vocês não podem andar. Todos nós somos educadores, todos nós temos uma transa com os miúdos, seja em condição que for. Vocês são professores, eu sou avô e divirto-me imenso a conversar com as minhas netas, sobretudo. Eu tenho 5, 2 vivem em Itália e eu só vejo de vez em quando, mas as outras 3 vivem cá e eu estou todas as semanas com elas. Armam-se grandes discussões, hoje grandes discussões. A mais nova tem 18 anos, a mais velha tem 24, a do meio é vagamente esquerdista, que é uma coisa sempre interessante. É muito interessante. É interessante porque permite dá vida àquilo. Eu sou um interno moderado, não é? Sou um centrista puro e, portanto, que eu acho que é onde estamos todos, direto ou indiretamente. Os que não estão são os que têm complexos para um lado e para o outro. O discutir entre miúdos, são miúdos, quer dizer, com 24 anos são miúdos, e é divertidíssimo. É do mais divertido que há. Vocês que não têm, se calhar ainda não têm netos com essa idade. Aliás, têm 11. Sim, aos 11 anos já começam a dizer umas coisas giras. Mas quando chegarem aí aos 18, 20, vai ver o que eu. Não resisto a contar-vos uma cena outro dia. Estávamos num jantar, numa esplanada, estavam as 3 numa enorme discussão sobre variedíssimas coisas, o Estado Social e as ideias marxistas, uma coisa complicadíssima. E eu, a certa altura, disse: se vocês não se importam, eu gostava de dizer qualquer coisa. E a mais nova virou-se para mim e diz-me assim: olha, tu falas para o país, eu falo aqui. E eu fiquei a olhar para ela e disse: não digo nada. Fiquei lá, eles continuaram a discutir e eu assisti. E gostei, eu gosto. Preparem os miúdos para isto, para terem opiniões sobre as coisas, mas que tenham opiniões fundamentadas, porque hoje em dia toda a gente tem opiniões. Então esta coisa das redes sociais, eu não tenho redes sociais, mas a gente sabe o que é que se passa nas redes sociais, direto ou indiretamente, e vai parar aqui, não é? Vem parar aqui grande parte das coisas. Mas o WhatsApp, há imensa gente a meter informação. Dizem-se os maiores disparates. Os maiores disparates. Aqueles fóruns que existem da TSF e da Antena 1 de manhã e que eu às vezes ouço quando vou no carro, na rádio, as pessoas emitem opiniões sobre coisas que não têm a mais pequena ideia do que são. Não têm a mais pequena ideia do que é o problema, zero. Mas têm uma opinião e, sobretudo, têm certezas, afirmam e dizem: foi assim e eu acho que... Não permitam que os vossos miúdos façam isto. Deem-lhes as armas, ponham-lhes asas para os tipos voarem. Os miúdos voam. Os miúdos voam. Todos eles têm enormes capacidades. Eu vou-vos dizer uma coisa. Nós temos todos um talento qualquer. Todos os que estamos aqui temos um talento qualquer. O que em Portugal temos é a ideia agora de que o talento é
o Cristiano Ronaldo, o Mourinho, o João Almeida. Eu gosto imenso de João Almeida, eu sou um grande entusiasta do ciclismo. Mas isto não é o talento, isto são os super talentosos. Mas talentos temos todos, talentos. É preciso saber onde é que está. Há um relatório muito interessante feito em Portugal sobre os talentos, de 2015. Foi feito por uma empresa portuguesa com uma fundação espanhola, e em que se diz uma das grandes funções que nós temos, os pais, os avós, os professores, os empresários, os diretores da empresa, seja quem for, é descobrir o talento das pessoas. Onde é que está o talento? Que talento é que este tipo tem? Porque todos temos um talento. E é preciso aproveitar este talento. De toda a população, eu diria, não mais de 3% ou 2,5% não tem talento. E às vezes são pessoas, por razões óbvias, que não podem ter talentos pelas próprias dificuldades que têm do ponto de vista físico ou do ponto de vista mental. Esta ideia da formação de base tem que ser a vossa grande preocupação. E a coesão, porque como é que uma escola funciona bem? A gente diz, a escola funciona bem. É uma escola que funciona muito bem. Não é a que vem no primeiro lugar do ranking. Porque a primeira escola que vem no ranking não é boa por causa da organização que tem, é por causa dos alunos que lá estão. É por causa dos alunos que lá estão. A escola que funciona bem é aquela que tem 3 características. Uma liderança forte, um corpo docente estável e um projeto educativo bem adaptado à comunidade em que está inserida. Esta escola funciona bem. Temos problemas complexos para cumprir isto que estou a dizer. O país tem um problema de professores muito sério. Não vou entrar nessa questão, porque as questões da gestão não me competem a mim, mas gostava de terminar apenas com o seguinte. Nós temos uma grande responsabilidade nesta educação, nesta área da educação. E quando digo temos, temos todos. Não é só a escola, não são só os professores, não são só os pais, não são só os empresários, não são só os governos, não são só os responsáveis pelas formações, somos todos. E temos que ser capazes de vencer estes desafios. São muito complexos, são muito difíceis. Vai ser muito complicado. Os próximos anos vão ser muito complexos. Vão ser muito difíceis. Se alguém vos vier aqui dizer que o próximo ano vai ser muito bom, não acreditem. Se alguém vos vier dizer que daqui por 5 anos temos uma situação, não acreditem. Não acreditem nisso. Porque o grau de imprevisibilidade é o que caracteriza a nossa geração. Eu digo a nossa, estou-me a pôr ao mesmo nível de vocês, porque daqui por uns anos, 30 anos de diferença não é nada. Não é? Somos todos contemporâneos. Não é? Eu gosto muito daqueles meus amigos que dizem estas coisas do nosso tempo. Eu disse, mas qual tempo? Mas qual tempo? O meu tempo é este. Ainda estou vivo, portanto, o meu tempo é este. As pessoas dizem, as músicas do meu tempo. As músicas do meu tempo, as músicas do meu tempo são estas. Eu posso não gostar dos Guns N' Roses, mas não fiquei agarrado ao Frank Sinatra e ao Frankie Lane, não é? Dos anos 50, não fiquei. E vocês também não. Vocês já ficaram. O Frankie Lane para vocês também é Idade Média.
Acho que já vos merecei o suficiente para vos deixar uma palavra de muita, muita esperança e muita confiança. Eu acho que vocês vão conseguir. Eu estou a olhar para as pessoas e acho que vocês vão conseguir. Vão conseguir levar para a frente esta tarefa complicada. Desejo-vos as maiores felicidades, familiares, pessoais, profissionais, na escola, fora da escola, nos vossos hobbies. Não se esqueçam dos hobbies, não se esqueçam de fazer outras coisas além disto. Não se esqueçam, não se esqueçam. E muito gosto em ter estado aqui com vocês. Colegas, não sei se, em primeiro lugar, agradecer ao professor a eloquência da sua exposição. Começou por nos falar da sua condição física, tomar a nós termos esta condição e esta clarividência quando atingirmos daqui a algum tempo a sua idade. Muito obrigado pela clarividência do seu discurso e por aquilo que nos trouxe também, porque certamente acabamos por nos rever em muito daquilo que abordou aqui. Mas gostava de colocar à Assembleia se alguém tem alguma questão para colocar ao professor, ao doutor Eduardo Marçal Grilo. Estão à vontade. Ora, boa tarde. Primeiro dizer que gostei imenso de o ter ouvido e gostaria de colocar uma questão que tem a ver exatamente com a questão da estrutura curricular existente atualmente. Portanto, no caso do básico, existe uma área curricular, que é a Educação para a Cidadania, que engloba, no fundo, aqui, vai recuperar, digamos assim, a formação cívica, a área de projeto, não o caso do estudo acompanhado, mas a área de projeto e a formação cívica. Considera que a existência dessa área curricular é importante nos dias de hoje. Ela tem 50 minutos semanais, por norma, no caso do básico. No secundário é transversal. Portanto, gostava essencialmente de perceber a sua opinião sobre isso. Obrigada. Mais uma questão? Queiram colocar? Então vou passar aqui o microfone. Muito obrigado pela questão, que é muito pertinente. Eu sou um grande entusiasta desta área. Quando em 87, fizemos aqui um trabalho com o Frausto, com o professor Frausto da Silva, e com o Roberto Carneiro e com o Tavares Emílio, sobre a estrutura curricular em que eu participei. Foi quando introduzimos a área de projetos, chamava-se a área de projeto. E eu nessa altura estudei muito o que se poderia passar com a área de projeto. É possível fazer
numa área destas, é possível pegar numa coisa trivial e estudá-la em vários patamares. Por exemplo, peguemos numa coisa muito simples que praticamente todos os dias passa por nós, que é o pão. O pão é uma coisa simples. Tratar o pão permite levar-nos para praticamente todas as áreas. Permite irmos para a biologia, permite irmos para o clima, permite irmos para os aspectos comerciais, permite irmos para a gestão, isto é, há uma enorme capacidade inventiva à volta de um determinado produto. Outro, por exemplo, é o automóvel. Se pegar num automóvel, que é uma coisa que nós vemos todos os dias, todas as pessoas todos os dias veem um automóvel. As pessoas, sobretudo, enfim, que façam a sua vida normal. Não estou a falar de uma pessoa que esteja encarcerada ou que esteja no hospital. O automóvel tem uma complexidade tal que tratar o automóvel... Eu sou engenheiro mecânico e fui apaixonado pelos automóveis. Se fiz engenharia mecânica, foi porque adorava automóveis. O automóvel permite tudo. Porque permite estudar o motor de explosão. E o motor de explosão é uma coisa que revolucionou o mundo completamente no final do século XIX. E, portanto, permite-nos ir para a história e para a evolução do que foi a Revolução Industrial. Depois pode-nos pôr a estudar física, porque os automóveis têm umas coisas que se chamam molas, por causa da suspensão, não é? Isto, para quem não sabe andar nos automóveis, é uma chatice que eu estou a dizer, mas isto permite, a física conhece isto muito bem. Portanto, a área de projeto, tal como nós a tínhamos imaginado, implicava que os professores tivessem uma enorme imaginação e uma grande formação de base. Sabe quais foram os professores que melhor corresponderam a isto? Foram os professores de geografia. Os professores de geografia, na altura, como tinham conhecimentos de geografia física, geografia económica e, enfim, da geografia no seu sentido mais lato, tiveram a capacidade de pegar num determinado tema e tratá-lo de uma forma integrada. Porque isto abre a cabeça às pessoas. E porquê é que é importante abrir a cabeça às pessoas? Nós hoje podemos distinguir muitas pessoas. Diz uma frase que eu utilizo muito, aliás, utilizo muito num dos livros, é dizer que os miúdos precisam de ter mundo. É preciso ter mundo. Hoje em dia o mundo, os miúdos não podem pensar que o mundo é Rio de Moro, o que é a Grande Lisboa, o que é Portugal, o que é a Europa. O mundo é uma coisa muito complexa, lindíssima, única. A gente não sabe, nós não sabemos muito o que é que andamos a fazer, não é? Quer dizer, nós, por maior que seja a fé dos religiosos, dos católicos, dos hindus, dos protestantes, dos muçulmanos, etc., que têm uma ideia da vida, mas nós não sabemos também de onde é que a gente vai, nem para onde é que a gente vai, não é? É o grande mistério de que andamos todos à procura. Mas para ter mundo, é preciso treinar as pessoas. É preciso dar-lhes a hipótese de eles lerem muito, Há uma coisa muito interessante que eu gostava de vos dizer, que é o seguinte: ao longo da vida, nós vamos lendo, a partir da altura em que a gente se forma, que a gente faz uma formação, não é? Eu praticamente, eu doutorei-me quando tinha 31 anos, no técnico, depois de ter estado em Inglaterra. E a partir daí passei a aprender por mim próprio, não é? Através da leitura.
E trabalhei com uma pessoa fantástica, que foi o diretor. Eu trabalhei 10 anos no laboratório de engenharia civil. Apesar de ser mecânico, trabalhei no laboratório de engenharia civil. E o diretor, na altura, era o engenheiro Manuel Rocha. O Manuel Rocha dizia o seguinte: o conhecimento que nós temos é como se fossem funis uns a seguir aos outros. Nós abrimos muito lendo em áreas muito diferentes, depois pegamos numa destas áreas e afunilamos. E vamos por ali fora, vamos, até que a certa altura esgotamos, cansamos e voltamos a abrir. E, portanto, é uma coisa que andamos assim, vamos andando assim ao longo da vida. Isto chama-se ganhar mundo. A escola não é capaz de fazer isto, porque não tem tempo, mas tem que lhes dar o método. Ponham-nos a ler, na cidadania, ponham-nos a ler de forma aberta. Não lhes deem um autor único, não lhes deem um tema único, deem-lhes vários temas. Façam com que eles abram a cabeça e depois escolham, optem. E depois afunilam o conhecimento e quando vão muito longe, por exemplo, desculpem eu dar um exemplo pessoal, mas o melhor é a gente falar das coisas que sabe, não é? Eu interessei-me muito pela Segunda Guerra Mundial. Sou engenheiro mecânico, nunca estudei História no liceu, mas apaixonei-me pela Segunda Guerra. Tenho uma biblioteca muito significativa e li. Fui até ao fundo daquela coisa toda. Ou tentei ir. Eu hoje ainda leio de vez em quando qualquer coisa. Mas depois larguei. Larguei para entrar noutras áreas, para abrir um bocado o conhecimento. Então, a certa altura a pessoa fica e torna-se uma pessoa que só lê uma coisa, torna-se um chato. Torna-se um chato. Porque só sabe falar daquilo. É daquilo que sabe muito, mas entanto é um chato, porque as pessoas não estão para aturar. Na cidadania, vocês abram a cabeça aos miúdos. Deem-lhes, abram-nos. Ponham-nos, os miúdos hoje, por exemplo, uma coisa em que há uma enorme diferença em relação àquilo que era quando eu tinha 20 ou 30 anos, é que hoje o número de miúdos que falam inglês é enorme. 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 Ponham-nos a ler em inglês. Ponham-nos na biblioteca. Comprar livros hoje é caríssimo. Os livros são caríssimos. Mas para isso é que servem as bibliotecas. A escola tem uma biblioteca. Tem uma biblioteca. As bibliotecas servem para as pessoas lerem. E para abrir a cabeça. Aqui não é para a cabeça, é a leitura. As senhoras professoras que estão aqui, eu estou a dizer professoras, porque as professoras aqui estão todas, leem. Têm que ler. Porque se não lerem, em certa altura, perdem o pé. E não é ler o dia-a-dia, a espuma do dia. Se a espuma do dia desaparece. Uma coisa que se nota muito, desculpem, às vezes cansa um bocadinho as pessoas. Percebe-se muito bem as pessoas que têm aquilo que eu chamo de cultura televisiva. São as pessoas que falam porque viram na televisão. E como viram na televisão, aquilo impressiona-os de tal maneira que acham que aquilo é a realidade. Quando aquilo, se calhar, não tem importância nenhuma. Eu vou-vos só dar um exemplo. Eu, quando estive no governo, tive 4 anos. 4 anos pareceram 30. É muito intensa, muito intensa. E chegava à casa, normalmente fora de horas, ou procurava jantar sempre em casa a uma hora decente, e telefonava a uns amigos e dizia-me: pá, aquela coisa que aconteceu hoje, pá, que grande chatice. Eu disse: mas o que é que aconteceu? Aquela coisa hoje. Não sei o que é que estás a falar. Era o que ele tinha visto na televisão. Não tinha importância nenhuma.
Não tinha prazer nenhum. A televisão tem um impacto nas pessoas enorme. É um meio de manipulação absolutamente extraordinário. Porque as pessoas confundem aquela coisa da pantalha com a realidade. É por isso que vocês têm que ser referências. Porque quando é que vocês aparecem nas televisões? Vocês aparecem nas televisões, é como os reitores das universidades. O país conhece muito mal as suas universidades. Sabe porquê? Porque os reitores, cada vez que aparecem, eu já lhes disse aí no próprio Conselho de Reitores, aparecem a dizer que não têm dinheiro para o orçamento dos vencimentos de novembro e dezembro. Isto é devastador para a ideia, para a imagem da universidade. Devastador. Porque as televisões nunca dão as boas notícias. Esta sessão que está aqui apareceria na televisão se uma de vocês viesse aqui e me desse a mim uma estalada. Era a notícia de abertura. Se vocês não tenham mais cada dúvida. Fosse quem fosse, não é? Como isto é uma coisa civilizada, não é? Isto não tem produção nenhuma. Não interessa nada que a escola abra, que não abra, que façam. O que é que interessa um encontro de 300 professores ou 200 e tal professores durante 3 dias em Rio do Moro? Não interessa nada a ninguém. Não é notícia. Agora, se vocês cometem aqui um erro, o senhor professor diz aqui, se o senhor diretor diz aqui uma coisa qualquer, não tenham dúvida. Portanto, a cidadania, sim. Abram-lhes a cabeça. Abram-lhes a cabeça. Agradecendo mais uma vez a presença do Dr. Eduardo Marçal Grilo, damos então por encerrada esta sessão plenária. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. E bom ano letivo para todos.